Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Simplesmente Podcast. Hoje eu estou com um convidado que, a princípio, eu não conhecia ele, foi uma indicação do pessoal lá do Três Lados da Corrida, inclusive mandar um abraço para o pessoal do Três Lados da Corrida, tive o prazer de gravar um podcast com ele, inclusive recomendo o podcast dele para o pessoal que gosta de esportes, enfim, muito conhecimento lá, e foi uma indicação, então de primeiro eu falei, poxa, quero conhecer esse convidado, quero bater um papo com ele, né? Me falaram que vai ser um papo muito legal, então estou hoje aqui com o Giovanni. Giovanni, muito obrigado por aceitar o convite. A gente estava batendo um papo aqui, já vi que o negócio vai ser bom. E aqui a gente começa com um desafio, que é você falar quem é o Giovanni, sem falar o que ele faz e o que ele já fez na vida dele. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom a gente estar perto de pessoas que gostam de fazer o que a gente gosta de fazer, né? Somos ligados aí pelo esporte. E, em paralelo, a gente tem que performar no nosso trabalho também para a gente continuar bem e poder fazer o esporte que a gente tanto ama. Porém, respondendo a tua pergunta, o Giovanni é um cara apaixonado por esportes, é um cara que gosta muito de pessoas, é um cara super família, e é um cara que precisa todos os dias movimentar o corpo para que isso movimente a cabeça e que a gente se conecte primeiro com algo espiritual para poder tocar o dia de maneira bem, seja no trabalho, seja com a família, seja com os amigos, e para poder ter dias bons. Esse é o Giovanni. Show. Já pegando esse gancho, de que forma você acredita que o esporte está envolvido no esporte, não necessariamente, né, esporte de performance, mas está envolvido com essa questão do esporte, te ajuda em todas as áreas da sua vida, familiar, profissional, de que forma você acredita que o esporte impacta em todas essas áreas? Eu sou muito adepto a uma questão de mente, corpo e alma. Eu tenho certeza, assim, eu vou falar um pouquinho de mim lá de trás. Cara, eu comecei a praticar esporte de maneira mais competitiva e séria, mais velho, com 18, 19 anos. Até então eu só tinha um grupo de amigos muito louco que gostava de bater uma bola e tomar uma cervejinha e seguir algo em paralelo com o trabalho, né, que sempre andou junto na minha vida. Porém, depois que eu descobri que o esporte trazia para mim uma paz de espírito tão grande e que na sequência do esporte eu sempre treinei de manhã durante boa fase da minha vida por conta do trabalho, e eu sempre percebi que isso me fazia uma pessoa muito melhor profissionalmente, seja em lidar com as pessoas, que eu sempre gostei de pessoas, então sempre trabalhei envolvido com muita gente. E isso me trazia assim, um poder de concentração, às vezes apesar de estar um pouco cansado fisicamente, mas isso me fazia uma pessoa mais calma e mais concentrada. Eu sempre fui um cara muito agitado, de querer fazer muita coisa, entendeu? Ser um cara hiperativo. Porém, o esporte sempre me trazia paz para eu poder me concentrar melhor, para eu poder me conectar melhor no meu trabalho, com a minha família, com as pessoas que eu amava e que sempre estavam perto de mim. Eu amei que você falou essa questão da concentração, né? Tem um conceito que eu gosto muito que é o nível mais alto de performance que existe é quando a gente consegue se colocar 100% presente naquilo que a gente está fazendo. Você acredita que o seu poder de concentração, que foi desenvolvido pelo esporte, como você falou, foi o que te fez performar profissionalmente? Ou não? Tem alguma outra coisa ali que você acredita que é mais importante? Cara, se eu for criar uma correlação do esporte com o meu trabalho, primeiro eu trago em algumas fases da vida, onde eu vim da corrida a pé, né? Pode não parecer, mas eu sempre fui... Eu nasci no esporte através da corrida, porque eu tive um mentor nos anos 90, onde era um cara que me guiou muito, a princípio para as maratonas.
assim, e eu nasci nas maratonas e depois de ter corrido umas 2 maratonas, um amigo me convidou para eu ir para o triatlon. Então, essa conexão que o esporte te dá e essa concentração que o esporte te leva a um nível de conexão profissional com aquilo que você faz, onde você foca muito mais, onde você se concentra muito mais. Pelo fato de treinar antes para depois de trabalhar, então isso te dá uma certa paz, né? E você consegue se concentrar muito mais. Talvez o nível de endorfina ou o nível das substâncias que o teu corpo precisa ou que a gente... E às vezes a gente até demora para descobrir isso, né? Porque quando a gente é jovem, a gente não tem esse conhecimento, cara. Acho que depois de um tempo, o tempo vai passando e você vai aprendendo, né? Acho que eu sempre costumo dizer o seguinte: você vai ficando mais velho, esse é o lado ruim porque você está envelhecendo. Porém, você vai aprendendo tanto com as coisas que você vai vivendo que vai te fazendo ser uma pessoa melhor, né? Então, acho que como um todo, acho que tudo isso é um pacote onde a gente consegue ser melhor a cada dia por vários fatores, né? Ou seja, pelo esporte que te ajuda, que te cura o corpo, que te cura a mente, que te leva para um lado profissional, onde você vai conseguir performar mais, onde você vai buscar metas, onde você interliga uma coisa com a outra, onde você vai ter muito mais raça para superar os momentos mais duros, mais difíceis que a gente pode passar, ou que a gente pode passar não, que a gente passa no quilômetro 37 de uma maratona, onde você tem um objetivo lá, enfim, de quebrar as 3 horas numa maratona e você sabe que você não pode sair daquele pace. Então você vai carregando e criando uma casca dentro de você que eu tenho certeza que você correlaciona tudo isso, ou todo esse sofrimento, e ganhar essa cancha e levar para o lado profissional. Juntando duas coisas que você falou, aprendizado e momentos difíceis, momentos desafiadores. Você na sua vida, com a experiência que você tem, você acredita que os principais aprendizados, eles vieram dos momentos mais difíceis? Sim ou não? Como que você pensa isso? Olha só, eu penso da seguinte maneira: as pessoas que viveram e que passaram por situações mais difíceis na sua base, ou seja, na infância, ou seja, na adolescência, onde as pessoas que não tiveram as coisas de mão beijadas, ou porque os seus pais não poderiam te dar, ou porque efetivamente os seus pais até poderiam te dar, mas não te deram para você poder dar valor às suas conquistas. Mas no meu caso específico, cara, eu costumo dizer o seguinte, Neto: eu perdi meu pai, eu tinha 7 anos. Eu fui criado praticamente pela minha mãe e pelos meus irmãos mais velhos. Eu sou o caçula de 10 filhos. Quando eu tinha 7 anos, meu pai faleceu aos 50 anos, infelizmente, e a gente foi criado pela minha mãe e pelos meus irmãos mais velhos. Então, em casa, cara, a gente nunca teve muita moleza. Aos 14 anos de idade, cara, eu tive que começar a trabalhar, eu já estudava, óbvio, mas ao mesmo tempo eu falava, cara, se eu não trabalhar, se eu não buscar o que fazer, eu sei que minha mãe não tem condições de me dar uma roupa legal, de me dar um tênis legal, de eu poder frequentar coisas que eu gosto. E ao mesmo tempo, eu tinha um boleto para pagar, que mesmo morando em casa, minha mãe falava: filho, a conta de luz, ou a conta de água, ou o mercado desse mês é seu, porque o outro é do seu irmão e você vai ajudar em casa, ponto, acabou. Então a gente foi criado assim, justo e firme, assim, dentro dos objetivos e com as dificuldades do dia a dia, da vida, de uma família, cara, eu nem diria classe média. Nós nem éramos classe média, cara. Minha mãe, cara, tinha um salário mínimo que meu pai deixou para ela. Infelizmente, todos os ativos que meu pai conseguiu construir até o momento em que ele faleceu, ele acabou perdendo tudo. E a gente era uma família muito simples, onde todo mundo teve que ralar muito. Então, eu tenho certeza do seguinte: isso me ajudou muito
a poder construir quem eu sou, o meu negócio e a relação que eu tenho com as coisas materiais e com a batalha em você buscar aquilo que você quer. Então eu sempre carreguei esse paralelo. Então eu acredito que a dificuldade na vida também faz você correr atrás, você ter mais, eu diria, ambição de chegar e buscar patamares que você almeja. Então acho que é isso. Eu acho que se você tem muita moleza, dançou. E tem algum, você falou que essa questão do mental, né? Eu sou apaixonado por isso. Tem algum estado mental que você acredita que no momento de dificuldade faz com que a pessoa supere esse momento? E algum estado que você fala, poxa, se a pessoa estiver nesse mental, muito provavelmente ela vai sucumbir nesse momento de dificuldade? Cara, olha só, eu acho que você tem que ter consigo próprio, saber aonde você quer chegar e aonde você pode chegar. Às vezes, aonde você quer chegar, talvez você fala, sei lá, se eu correlacionar... Exemplo, trazendo para o esporte, se a gente começa na base, olha, puta, lá atrás eu comecei nas maratonas e depois eu fui para as categorias de base correr um short triathlon, por exemplo. Então, quando eu corria short triathlon, eu sabia que se eu não fizesse 1 hora num short triathlon, 1h02, 1h03, eu estava fora, entendeu? Então, eu sabia que eu tinha que nadar lá para 10 minutos, pedalar os 20 quilômetros em abaixo de 30 minutos e correr 5.000 para 3h40 o quilômetro. Então, eu focava nesses tempos, eu focava nessas distâncias, nesses números, para eu poder buscar isso. Então, de novo, se eu correlaciono isso com o lado profissional, exemplo, eu gostaria de crescer 15%, 20% ao ano. Só que eu dependo muito da nossa economia. Eu estou num nicho, eu trabalho hoje num nicho. A minha formação é em administração. Eu entrei no mercado financeiro com 17 anos. Trabalhei no mercado financeiro na bolsa de futuros, de mercadoria. Antigamente era bolsa de mercadoria e você tinha a BMF, que era a bolsa de futuros. Em 1989, 90, eles se fundiram e virou a BMF, né? E aí eu fazia bolsa de mercadorias e bolsa de futuros, depois somente bolsa de futuros. Então, eu comecei a minha carreira profissional no mercado futuro, de índice Bovespa, de taxa de juros futuras, e na época também a gente negociava muito ouro, spot, soja, tudo ligado à parte de mercadorias, tudo na BMF. Então, a minha carreira profissional, junto com o esporte, sempre veio junto, né? A gente sempre caminhou em paralelo aí, sabe? E graças a Deus, depois que eu saí das maratonas e fui para o triatlon, eu tive a sorte de treinar no Clube Paulistano, onde eu fui convidado por um amigo, que é o Luiz Eduardo Vieira, que era um triatleta das antigas, hoje ele virou ciclista também, né, como eu. E eu fui cair na mão do Marcelo Butenas, cara, olha só, Butenas, um cara fantástico. Ali, eu estou falando isso aí de 95, mais ou menos, 94, 95, e por aí foi. Então, a correlação de trabalho e esporte sempre andaram juntas, e eu acredito que eu sempre tirei proveito do esporte para levar para o profissional, para saber aonde eu podia chegar e aonde eu queria chegar. Cara, eu adorei isso que você falou, né? Saber é diferente aquilo que a gente quer daquilo que a gente pode. Trazendo pro profissional, pro lado profissional, como saber a hora de, opa, ali é o que eu quero, mas o que eu posso é isso aqui. Como que você hoje na sua vida, no profissional, você baliza isso? Como que você faz entender, né, de aceitar, opa, eu quero aquilo ali, mas o que eu posso é isso aqui. Como que você faz isso hoje? Tá.
Só para ficar claro, no meu lado profissional, eu trabalhei no mercado financeiro até 2000 para 2001, que quando o Banespa foi comprado pelo Santander, que foi ali 2000 mais ou menos, eu estava no mercado do futuro e nessa época eu operava dólar futuro. E eu já operava para mim mesmo nessa época. Eu era um scalper, né? Para quem não sabe o que é o scalper, é um cara que fica fazendo day trades todos os dias, então comprando e vendendo. E no final do dia eu fazia o preço médio de compra versus o preço médio de venda e sabia se eu torcia para o médio de compra ser mais baixo que o de venda, e eu sabia que o meu resultado era positivo e ou eu fechava, o mercado abria naquela época às 10 horas da manhã, e às vezes tinha 20 minutos de mercado, eu falava, gente, eu já fiz a minha meta do dia. E quando eu era inteligente, nesse momento, eu parava, tinha disciplina de falar, chega, e, aí eu ia, cara, estudar, eu ia treinar, eu ia fazer as minhas coisas, me dedicar à família e seguir em frente. Dias que eram muito longos, é porque as coisas já não tinham dado certo logo de começo, eu tinha que ficar batalhando para fazer com que as coisas dessem certo. Mas por que eu comecei por aí? Porque eu fiquei no mercado até 2001, quando o Banespa foi comprado pelo Santander. E, assim, eu costumo dizer que um bom empreendedor tem que quebrar algumas vezes na vida. E eu, no mercado financeiro, eu acho que eu quebrei umas 3 vezes. E em 2001, eu praticamente quebrei, porque eu estava comprado numa posição de dólar futuro, e quando o Banespa foi comprado pelo Santander, entrou uma fortuna de dólares no Brasil, isso fez com que o dólar caísse, e eu não tive nem chance de zerar minha posição comprada, eu perdi uma fortuna nesse dia. Isso me fez repensar muito o meu lado profissional, porque eu já estava há uns 8 anos operando para mim, já tinha ganhado e perdido bastante dinheiro, e eu resolvi, cara, eu acho que isso aqui não é mais para mim, porque está me mostrando que isso não é mais para mim. Viver tantas emoções assim que você passa no mercado são coisas que te afetam muito, mas muito emocionalmente, e isso você carrega para o resto do dia, ou para o resto da semana, dos meses. E nessa época eu tinha sido convidado para atuar na área comercial de algumas seguradoras americanas que estavam desenvolvendo um trabalho no Brasil, no setor de seguros, principalmente na parte de seguro de vida e seguro-saúde. E eu resolvi mudar o rumo e resolvi seguir o convite de um amigo meu que já estava no mercado há muito tempo, Ricardo Toni, que me chamou para montar ou para atuar na área comercial junto a ele. E aí, desde lá, eu sigo com a minha corretora, que chama-se Galibier, né, inspirada até nos Alpes franceses. Para quem gosta de pedalar vai entender muito bem o que eu falo, que o Galibier é um dos colos mais famosos que tem nos Alpes franceses. E por ser uma montanha tão desafiadora e de te colocar então em situações tão duras e críticas, eu resolvi colocar o nome da minha corretora como Galibier. E a correlação que eu faço é essa. Então, hoje eu sei o que eu posso crescer, como eu posso fazer para crescer, porém eu sou um cara que prefiro ir aos poucos, galgando espaço no mercado aos poucos, mesmo sabendo aonde eu quero chegar e eu sei que eu vou chegar. A minha corretora vem crescendo 15% a 20% todos os anos, a gente vem crescendo bastante. E a nossa política dentro do trabalho é crescer equipe, mas com poucos e bons. O meu objetivo nunca é ter tanta quantidade, eu prezo hoje muito pela qualidade, porque como eu sou um prestador de serviço e os nossos principais produtos dentro da minha corretora são seguros que visam proteção familiar e que visam proteção em saúde, então eu prezo muito pelo pós-venda dentro do meu escritório. Então hoje a Galibier tem um time muito eficiente de pessoas que estão lá e que cuidam muito bem do cliente. Tá? Então, eu tenho um time que é a Ana Paula, a Michele, a Rafa, a Bianca, que são excelentes pessoas que cuidam muito bem dos nossos clientes na parte de pós-venda. Porém, eu tenho uma máquina comercial que é muito importante para o meu negócio. Então, eu foco muito em trazer pessoas boas
sérias e comprometidas. Tem alguma característica, né? Você falou dessa questão do time forte, pessoas que, enfim, entregam resultado ali. Tem alguma característica que só de você conversar com a pessoa, de conhecer um pouco mais, você fala assim, opa, o fato dela ter essa característica, essa competência, essa habilidade, aumenta as chances dela ter sucesso, digamos assim, no mercado profissional? Sim. Eu acho que o primeiro quesito, eu sempre costumo dizer o seguinte, você tem que ter vontade, sangue nos olhos e saber onde você quer chegar e que você quer conquistar. E muito diferente é quando você tem pessoas que dependem de você dentro da sua casa. Se você trabalha com uma pessoa hoje, ou se você tem dentro do seu time, seja comercial, ou seja, dentro da tua estrutura para fazer o teu negócio andar, essas pessoas, ela tem que ter claro junto com elas ambição. Elas precisam ter que levar o pão e o leite para dentro de casa e saber que o trabalho delas é aquilo que vai gerar isso para elas. E geralmente eu tenho uma política dentro do meu escritório, eu não gosto de ter, aliás, eu tenho colaboradores e pessoas que têm cabeça de dono. Eu não posso ter no meu trabalho pessoas que não tenham cabeça de dono. Porque se eu tiver pessoas lá que acham que são meros funcionários, eu estou estagnado. As pessoas que trabalham comigo hoje são pessoas que têm a minha cabeça, que pensam comigo e que têm ambição de fazer as coisas darem certo. Mas antes de tudo, você precisa ter um propósito do que você está fazendo e do porquê você está fazendo. Então, o meu trabalho hoje, como eu sou um cara que gosto muito de gente, eu gosto muito de pessoas, eu tenho certeza que eu trabalho hoje com alguns produtos que são fundamentais para o bem-estar e para a segurança das famílias. Então, isso me faz, cada vez mais, a cada dia, a cada mês, ter mais certeza de que eu faço a coisa certa e no lugar certo e com as pessoas certas. Legal. E você é um cara que performa, né? Profissionalmente, pessoalmente, principalmente você lida com pessoas. O que você acredita que é mais difícil, se a gente fosse falar, né? O que é mais difícil? É chegar no resultado ou se manter nesse resultado? Conseguir manter o resultado e, obviamente, conseguir construir cada vez mais resultado. Porque tem aquele negócio, tem as pessoas que nem chegam, né, naquele resultado desejado, mas também tem aquelas pessoas que elas chegam, elas batem e muito rápido elas voltam, ou ficam um tempo ali e voltam e não conseguem manter a performance. O que você acredita que é mais difícil? Chegar ou se manter ali no sucesso, digamos assim? Eu acho que você tem que ter bem formatado, por exemplo, quando você tem certeza daquilo que você faz e daquilo que você entrega, porque, assim, eu nunca fui de área comercial até viver do mercado, mas eu entendi que depois que eu vim para a área comercial, eu entendo que a vida é uma eterna venda, que você, o tempo todo, você está vendendo alguma coisa. Por mais que você seja um profissional, que você trabalhe no desenvolvimento de, exemplo, de um software, ou que você seja um executivo dentro de uma grande companhia, mas ao mesmo tempo você lidera pessoas e você tem que vender objetivos, sonhos que você acredita, por premissa, e se você efetivamente chega num ponto que você leva tempo para construir isso. Porque, olha só, na minha opinião, toda marca, ela leva no mínimo 10 anos para ser reconhecida ou para passar a ter uma certa Notoriedade, ser notoriedade. consolidada ali. Exato. Então, eu sempre tive isso comigo. E eu sabia que no meu início de carreira, junto ao meu negócio, junto à minha corretora, eu ia ter que ter muita persistência, foco e resiliência. Que, graças a Deus, para quem pratica esporte, isso é uma coisa que já está dentro do nosso cerne.
confesso para você que eu tive momentos muito difíceis de querer jogar a toalha. Porém, eu entendo que as pessoas só compram você quando elas olham para você e vê que você efetivamente tem um negócio sólido e que você está construindo isso efetivamente por um longo prazo. Então fica muito mais fácil quando você já está mais consolidado no mercado para você dar sequência e manter o seu crescimento. Porque as coisas passam a ser orgânicas. As pessoas entendem que você não é um aventureiro, que você faz aquilo como profissão e que você vai levar isso para o resto da sua vida. E que o teu negócio é perene. E que o teu negócio, ele pode passar por gerações, que é o meu caso. Eu tenho certeza que o dia que eu morrer, eu posso passar o meu negócio para minha família. Eu posso preparar uma transição do meu negócio. Então, as pessoas que acreditam no meu trabalho, que consomem aquilo que eu entrego, elas podem ter certeza que elas vão ter vida longa junto à Galibier. Quando você fundou a sua empresa, que ano que foi? 2001. 2001, né? Então hoje a gente está falando com o Giovanni de 2025, que de alguma forma já consolidou o negócio, já teve todos esses resultados. Mas voltando para 2001, quando tudo era uma incerteza, né? O que passava na sua cabeça e que você fala, porque a minha ideia é sempre trazer para as pessoas que se conectarem, né? Poxa, eu tô aqui no começo do meu negócio, incerteza total, difícil e tudo mais. O que passava na sua cabeça e como que você lidava, como que você fez para sair desse patamar de incertezas sem resultado para, né, para construir resultados? Poxa, Neto, muito legal a tua pergunta. Olha só, eu vou tentar contextualizar essa história desde o início. Em 2001, praticamente, eu quebrei, tá? Eu me separei em 2001, no meu primeiro casamento. Eu perdi praticamente tudo que eu tinha. Sobrou para mim um carro que na época valia, sei lá, uns 20 mil reais. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 31 anos. E, cara, esse sonho de poder performar dentro de uma profissão que para mim era uma novidade. Porém, eu sempre fui uma pessoa de relacionamentos. Eu sempre fui um cara que sempre conheci muita gente. E veio para mim um produto que eu achava excelente. Eu tinha comprado para mim, que na verdade era um seguro de vida resgatável em dólar. Então era um produto de moeda forte, que eu gostava. Eu sempre fui um excelente pagador de contas, mas nunca fui, naquela época, um tão bom poupador de dinheiro. E eu entendia que isso solucionava e trazia uma questão de levar segurança para as pessoas que tinham família, para as pessoas que eram casadas, que tinham filhos pequenos. E eu abracei isso de uma maneira onde imagina o seguinte, um náufrago que cai no meio do mar e tem uma boia, e é essa boia que ele tem para se segurar. E como eu digamos que traçando um paralelo, que essa boia era o meu trabalho, e eu só tinha isso para me apegar, e o meu esporte, que sempre caminhou junto, eu abracei essa história de corpo e alma. E eu passei a levar isso para as pessoas mais próximas de mim. E graças a Deus, eu tive muito sucesso, porque eu sempre fui um cara focado, determinado, sério, em entregar aquilo que eu me propunha a entregar. E teve um mix de começo de profissão, onde as pessoas, eu sei que eu tive muitas pessoas que se tornaram clientes da Galibier naquele momento, porque elas queriam ajudar a figura do Giovanni, mas ao mesmo tempo gostavam muito daquilo que eu estava oferecendo. E o afinco e a garra e determinação em fazer as coisas acontecerem, com certeza eu trouxe isso já das distâncias longas que a gente fazia e que a gente sabia que a gente tinha que romper momentos duros para poder chegar aonde eu gostaria de chegar e aonde eu galgo em chegar, porque acho que a gente nunca para de crescer, né? Se você achar que você parou de crescer, é melhor você parar o teu negócio ou passar o bastão.
mas a gente sempre quer melhorar e a gente sempre quer crescer. Então, nesse momento, eu tive muita garra, muita força, muita vontade em fazer as coisas acontecerem. E eu tive muita gente muito bacana, muito próxima de mim, que acreditou no meu trabalho e que virava até para mim e falava, mas peraí, meu, eu estou comprando de você um produto que não fica no Brasil, que fica nos Estados Unidos, que você é o representante dessa companhia. Será que você vai estar mesmo nesse negócio daqui tantos anos? Se você sair desse negócio, quem eu procuro? Né? Posso citar vários. O Carlinhos Galvão, por exemplo, um dos meus primeiros clientes, ele falava isso para mim, eu falava, Galvão, eu entrei nesse negócio para ficar, cara. Se eu morrer, tudo bem, se procura a seguradora, mas com certeza você sempre vai falar comigo. Enfim, e aí já se passaram, cara, 2001, 24 anos que eu fundei a Galibier, e a gente está aí firme e forte e desbravando tantos mares que a gente quer caminhar muito, muito pela frente. É legal porque, enquanto você foi falando, me veio muito a palavra de acreditar naquilo que você faz, né? Você falou a questão do vendedor, né? Acreditar naquilo que você vende, né? Eu acredito que quando a gente acredita de fato naquilo que a gente faz, todo o resto fica um pouco mais fácil, né? Sim, fica aí, e olha só, uma coisa muito interessante. Eu sempre vendi um sonho para as pessoas olharem para o futuro e, ao mesmo tempo, protegerem o seu patrimônio maior, que é a família. Com o passar dos anos, eu, infelizmente e felizmente, nós vivemos algumas histórias práticas dentro do meu escritório, dentro da Galibier. Então, posso até citar aqui, que foi notório, uma pessoa muito próxima nossa, que foi o Gustavo Maglioca, cara. Esse cara, ele era um anjo, esse cara era uma pessoa tão bacana. E quando, eu lembro que foi por volta de 2015, 2016, eu tive na Car Club, eu falei, Guga, cara, o que você tem aí não faz sentido, meu, tem uma coisa bem melhor para você aqui, mostrei tudo, tanto na parte de saúde quanto na parte de vida, ele passou toda essa parte para a Galibier tomar conta, e a gente levou seguradoras para ele que iam suportar, tanto ele quanto a Juliana e as crianças, nessa história. E, cara, ele falou assim, beleza, meu, Giovanni, é isso aí que eu tenho que fazer? Sim, é isso que você tem que fazer. Da mesma maneira que eu venho aqui, que você fala para mim que eu tenho que cuidar do meu joelho, fazer isso, fazer aquilo, fazer fortalecimento, isso, o que você tem que fazer para a sua família é isso aqui. E ele falou, ótimo, então tá, vamos em frente. Vou fazer o seguro de vida com você e vou fazer o seguro saúde com você. Cara, passou alguns meses, ele descobriu o problema dele, né? E tudo isso foi um suporte tão grande que a gente pôde dar para a família que virou um case no escritório, no caso do Gustavo, né? Então, a gente ter podido ajudar o Gustavo na parte de seguro-saúde, onde ele teve médicos do mundo inteiro que auxiliaram ele com o tumor cerebral que ele teve, onde chegou uma hora que no Sírio-Libanês ele já não tinha mais para onde correr, e a gente levou ele para hospitais nos Estados Unidos, onde ele teve segunda opinião médica, cara, totalmente focado no problema dele. E, infelizmente, a gente conseguiu retardar a questão dele por muito tempo, mas, infelizmente, Papai do Céu acabou levando ele. E depois ter podido pagar o seguro de vida dele para a família dele, que foi muito importante. Então, o Gustavo, cara, virou um case no nosso escritório. Tiveram outros, mas eu diria para você que ele foi o mais famoso. Então, tudo isso leva a Galibier fazer o que ela faz e o propósito que nós temos no escritório hoje, que é cuidar das pessoas e cuidar das famílias em todos os sentidos. Eu vou te dar um outro exemplo de um cara que é super conhecido nosso, que é o Marcos Paulo. Careca, Marcos Paulo Reis. O Marcão, eu sempre treinei com ele, depois do Butenas, depois do Herói Fung, etc. E ele se tornou cliente meu lá no escritório desde os 2000 baixo. Cara, na pandemia ele resolveu resgatar uma das apólices que ele tinha lá com a gente. Como o dólar deu uma cacetada, cara, ele acabou, assim, foi um dos ativos dele que mais se valorizou. Ele falou, Giovanni, eu sem querer ganhar dinheiro, acabei ganhando dinheiro com esse negócio aqui, mas eu fiz um seguro de vida para o Pedro e para a Marina e para a Roberta. No final eu nem queria ganhar dinheiro com isso e foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Então,
eu só tenho a te agradecer, etc. Ele é meu amigo até hoje, a gente sempre se fala, e aí é super legal. Então, tudo isso, todos esses exemplos que eu estou te dando, faz com que a gente siga no nosso propósito muito forte, muito firme, sabendo o que a gente quer fazer. E o crescimento acaba virando consequência. Porque hoje o meu negócio é orgânico. Hoje eu sou muito mais passivo em prospecção, porque as pessoas já nos procuram. As pessoas sabem quem é a Galibier e sabem o que ela faz. Então isso, depois de 23 anos quebrando pedra, hoje as pedras vêm até a gente, graças a Deus. E nessa questão do propósito, você falou algumas vezes sobre propósito. Qual que é a importância das pessoas na busca por esse propósito, no viver um propósito, né? Você falou, poxa, eu tive um mentor lá na corrida, depois eu tive pessoas que me ajudaram ali, sei lá, talvez no mercado financeiro, hoje no escritório. Qual que é a importância de ter pessoas, seja mentores, pessoas ao nosso lado, enfim, pessoas na nossa vida para a construção desse propósito? Olha só, não adianta nós termos um propósito sem gente comprometida. Por mais que eu tenha um propósito de entregar, de levar os melhores produtos que eu acredito para as pessoas que confiam toda a segurança da sua família na Galibier, se eu não tiver pessoas que vivam o dia a dia e que entreguem o que a gente precisa entregar e que vivam na pele, que vivam na veia o dia a dia e o funcionamento de tudo aquilo que a gente vende, as coisas não caminham. Essas pessoas são fundamentais para o negócio. Sem elas, o meu negócio não existe. Eu, Giovanni, posso ser um âncora, posso ser um incentivador do meu time comercial, do meu time de apoio, que apoia os meus clientes no pós-venda. Mas se eu não tiver pessoas comprometidas com aquilo que elas levam, óbvio que todo mundo quer ganhar dinheiro. Óbvio que a gente precisa de dinheiro para viver, para manter o conforto que a gente tanto quer. Mas isso é consequência. E quando você ama o que você faz, acho que as coisas vêm naturalmente, né? Então, graças a Deus, eu procuro estar cercado de pessoas, bons profissionais, que se capacitam o tempo todo, que entendem a concorrência, sem criticar a concorrência, mas traçar paralelos daquilo que a gente faz versus o que a concorrência propõe. E se eu caio em situações onde a concorrência é melhor do que o meu produto, eu vou tentar trazer a concorrência junto comigo. Entende? E, ao mesmo tempo, pessoas que são focadas, que têm esse propósito de levar o melhor hoje para o seu prospect ou para o seu futuro cliente, são dessas pessoas que eu gosto de me cercar. Nessa questão da concorrência, eu ouço muito pessoas divergem, né, opinião com relação a isso. Né? Tem as pessoas que defendem, não, você tem que estar sempre olhando para fora, para o outro lado, né, competindo, etc. e tal. E tem as pessoas que falam, não, você só tem que estar se comparando com você, só olhando para você e buscando a sua evolução. Como que você pensa essa questão? Você acha que é uma coisa ou outra? Você acha que tem momentos que eu olho para fora, momentos que eu olho mais para dentro? Como que você trabalha essa questão? Seja profissionalmente, pessoalmente? Neto, eu acho o seguinte, o mundo hoje em dia muda a cada minuto numa velocidade incomparável, coisas que, cara, nos 90, no 2000, as coisas não tinham toda essa velocidade. Hoje em dia a informação roda de uma maneira e numa velocidade que a gente não tem controle. Cara, olha só, é óbvio que eu tenho que olhar a concorrência e saber o que a concorrência está fazendo hoje com a Galibier. Se eu não tenho o que a concorrência tem, ou se a concorrência não tem o que eu tenho, eles deveriam se preocupar comigo e eu deveria me preocupar com eles se ele tem coisas melhores daquilo que eu tenho. Eu tenho que sempre olhar para o lado, porque se eu não olhar para o lado, eu
tô morto, cara. Eu tenho que sempre levar o melhor para o meu cliente. E estar mais atualizado sempre, no dia a dia, saber efetivamente o que está acontecendo no dia a dia. Porque se eu não souber, como é que faz? Às vezes eu caio numa situação na frente do cliente e falo, mas peraí, mas me ofereceram isso aqui. Eu tenho que conhecer, eu tenho que saber, eu tenho que olhar para os detalhes e falar, olha isso aqui, ó, isso versus isso, a minha opinião é essa. Porque eu sou um profissional da área. É a mesma coisa que eu sento com um médico e o médico não vai saber me dizer se eu ouvir uma outra segunda opinião médica e ele pode debater sobre essa questão. Faz sentido? Total. Então, é assim que eu penso. E qual que é a melhor forma, na sua opinião, de se manter atualizado na vida? Como que você faz hoje na sua vida, seja na sua empresa ou você como pessoa, para se manter atualizado? Ah, eu vou ler, eu vou conversar com pessoas, eu vou, sei lá, fazer uma viagem, fazer uma imersão. Como que você se mantém atualizado, se mantém sempre performando? Boa pergunta. Cara, eu costumo ler bastante no que tange aquilo que é ligado ao meu profissional. Eu costumo conversar muito com pessoas da minha área, que fazem a mesma coisa que eu faço. Essa troca de informações, ela é muito saudável, porque quando eu encontro um profissional, ou quando eu participo de encontros com profissionais da área, a gente tem muita troca, né? Não são pessoas... eu sou zero egoísta em relação a tudo que eu enxergo no mercado. Eu gosto muito de compartilhar com as pessoas. Né? Pelo contrário, jamais. Cara, eu quando caio em concorrências, eu respeito, em primeiro lugar, o profissional. Acho que o profissional que está por trás de um tema e que ele buscou, estudou, se ele é uma pessoa competente para fazer o que ele está se propondo, aquilo que ele está oferecendo, eu respeito muito essa pessoa. Agora, eu traço paralelos com aquilo que eu faço, entendeu? E se eu sou uma pessoa, um especialista em seguros internacionais versus a seguros nacionais, no que tange a vida e saúde, eu vou fazer vários paralelos e vou explicar para o meu cliente, ou para o meu futuro cliente, ou para o meu prospect. E sempre vou respeitar quem está por trás. Eu tenho isso como premissa. Se é uma coisa que meu pai me ensinou, foi, filho, respeite as pessoas, cuide das pessoas e não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então, essa é a minha premissa. Qual foi o maior aprendizado, já que a gente está nessa questão de se manter atualizado, qual foi o principal aprendizado que você teve nos últimos 2 anos? E se você pudesse separar em um aprendizado pessoal e um aprendizado profissional, ainda melhor. Você fala, eu não sabia disso, eu aprendi isso e isso mudou meu jogo. Comecei a aplicar... Cara, eu vou começar pelo pessoal. Eu sou casado com a Juliana, uma pessoa que é um anjo na minha vida, no que tange a família. Ela é uma excelente arquiteta. Eu tive o prazer de ter 2 filhas com ela, que é a Luísa, que tem 10 anos, e a Maria, que tem 15. E eu confesso para você, Neto, que os filhos ensinam muita coisa para a gente. A gente está sempre querendo ensinar para os filhos, né? Porém, os filhos nos ensinam muito, muito. E eu venho aprendendo muito com as crianças, em todos os sentidos, desde a... Poxa, pai, você falou aquilo, mas você pensou no que você falou, etc. Então, às vezes, coisas que saem da sua boca, às vezes sem pensar, e às vezes os teus filhos te puxam a orelha. Então, eu venho aprendendo muito com a família nos últimos tempos, porque as meninas saíram daquela fase de ser muito criancinha, uma com 10, outra com 15, já têm opinião própria, já querem as suas coisas, já escolhem a própria roupa, já sabe o que gosta de comer, onde quer ir, não sei o que, etc. Então, a família vai te ensinando muito. Isso é uma base que eu tenho dentro de casa que me ajuda muito no dia a dia, que eu venho aprendendo bastante com elas. Eu tenho 3 mulheres dentro de casa, então não é fácil, cara. Até cachorro é mulher, cara, pelo amor de Deus. Então, é nesse sentido que eu quero dizer.
Do lado profissional, a gente vem ampliando, eu venho crescendo, graças a Deus, a cada ano. E o que eu mais venho aprendendo dentro do escritório é que se a gente não tiver um planejamento de colocar as coisas no papel, para você desenhar o quanto você faz hoje e onde você quer chegar, e você ter real noção dos seus números. De como chegar nisso? Hoje em dia você tem real noção dos números, mas se você traça um objetivo de crescimento, você tem que ter na palma da sua mão, ou na ponta do lápis, ou seja, da maneira antiga, na ponta do lápis, ou numa planilha de Excel, ou num sistema, que você controle isso e que você desenhe qual o teu próximo passo. Isso é uma coisa que eu venho aprendendo nos últimos tempos. Eu confesso para você que eu deixava as coisas crescerem de maneira natural. Hoje em dia eu sei exatamente quanto a Galebier fatura, quanto ela tem de resultado líquido, quanto eu gasto para manter o meu negócio, quanto que eu tenho que investir em marketing ou não, quanto eu tenho que investir em capacitação pessoal, quanto eu tenho que investir no meu time. Ultimamente eu estou andei estudando uma política de distribuição de bônus por meritocracia, que é uma coisa que eu estou pensando em implementar, porém as pessoas que trabalham comigo são também comissionadas no meu time de pós-venda, então todo o resultado do meu escritório é comemorado por todo mundo, porque todo mundo sabe que vai participar disso. Então eu estou trazendo cada vez mais as pessoas para esse resultado, onde eu distribuo no final do ano 14º, 15º salário, se eu puder, né? Então, tudo vai estar pautado nos resultados. E uma coisa que é muito difícil, né? Eu acho que principalmente para quem foi atleta de performance, para quem tem essa gana, essa vontade de sempre estar buscando mais, de novos resultados, novos desafios, quando saber a hora de colocar um limite. Isso aqui tá demais, eu preciso olhar para outra área, né? Às vezes, poxa, eu tô muito no trabalho, preciso olhar um pouco para a família. Tem alguma coisa que você acredita que mostra, opa, aqui eu cheguei no limite, não posso passar disso aqui? Até nessa questão de, poxa, eu tenho que me manter saudável, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que continuar no meu esporte. Como que você administra isso, essa questão do limite? Bom ponto. Cara, eu sempre acreditei que equilíbrio na vida é tudo. Eu confesso para você que eu nunca fui um workaholic. Eu tenho uma rotina hoje profissional e pessoal muito bem equilibrada, porque o meu trabalho me permite isso. Então eu não sou um cara engessado em horários, não sou. A pandemia me ensinou muita coisa, cara. Eu saí muito fora da caixa versus aquela questão de homem-hora. Eu sempre fui pautado lá atrás, puta, nossa, se 8 horas da manhã eu não estivesse na mesa, ficava mal. Eu vim mudando ao longo dos anos e eu não tenho horário para... Eu não tenho horário... Eu procuro colocar um limite máximo para começar e procuro colocar um limite máximo para parar profissionalmente. Então eu começo ali... Eu acordo todo dia às 5h30 da manhã, levo minha filha para a escola, que estou no Bandeirantes esse ano, então ela tem que estar lá 6:50 da manhã, eu fico enchendo as paciências dela. Então, quando eu não levo uma para o Bandeirantes, eu levo outra para a escola suíço-brasileira, que também as duas escolas ficam meio perto de casa. Uma estuda em uma, outra estuda na outra, a gente reveza entre eu e a Juliana. Depois que eu faço isso, começa o meu dia no esporte. Aí eu vou pedalar às 7 e pouquinho da manhã, e pedalo por volta até às 9 e pouco, e eu começo o meu dia profissional às 10 da manhã. E eu não tenho, cara, vai depender da demanda que eu tenho dentro do meu escritório. Eu não costumo ficar muito dentro do escritório, porque dentro do meu escritório não tem negócios. Eu sou um cara de rua, eu sou um cara comercial. Os negócios estão na rua, não estão dentro do escritório. Eu fico dentro do escritório, quando eu estou dentro do escritório, é mais numa questão de liderança, para fazer gestão e entender como é que as coisas estão caminhando em relação ao pós-venda junto aos clientes, ou no desenvolvimento dos negócios dos novos negócios. Porém, o meu tempo, 80% do meu tempo é na rua. Eu sempre estou na rua.
ou em almoços com clientes, ou em eventos sociais, ou em reuniões. Eu estou sempre buscando pessoas e sempre me mexendo, porque dentro do escritório não tem negócio. Eu gostei muito do que você falou da questão do equilíbrio, né? Porque muitas vezes a gente... Ontem mesmo eu estava ouvindo um podcast que era justamente o contrário. As pessoas estavam falando, você vai ter que desequilibrar para chegar em algum lugar. Então você acredita que é possível, principalmente nessas duas áreas, né? No pessoal ali, mais na questão família, saúde e profissional. Você acredita que é possível chegar numa performance, num resultado, conciliando essas duas coisas? Ou não? Você fala, puta, vai ter que ter hora que você vai ter que dar uma... Depende, vamos lá. Eu já saí da fase de performance no esporte. Cara, a minha maior performance no esporte é a minha performance mental. Eu faço esporte para me relacionar com as pessoas e cuidar do Giovanni interior. Por isso que eu faço esporte. O esporte para mim é uma conexão comigo mesmo, é o clichê, né? Mas é a meditação ativa, cara. Você faz meditação? Faço meditação ativa, ponto. O esporte para mim é isso. Eu costumo treinar com poucas pessoas, mas eu gosto muito de treinar sozinho. Mas eu gosto muito de encontrar os meus amigos. Quando eu fazia triatlo, me tomava muito tempo, porque 3 em 1, fora musculação, fora massagem, etc., toma muito tempo. Então, causava um certo desequilíbrio na minha vida profissional e dentro do esporte. Eu tentava equilibrar, mas com certeza os pratos caíam mais para o lado do esporte, então eu acabava desequilibrando isso. Hoje em dia, como eu só faço musculação e pedalo, para mim hoje é muito mais fácil ter um equilíbrio entre o esporte e o meu trabalho. Então hoje em dia eu carrego isso de maneira muito equilibrada, porque eu sei o tempo que eu posso ficar aqui sem atrapalhar o meu trabalho e sem atrapalhar a minha família. Até agora, por exemplo, quem pedala sabe, o longão é no sábado, seja no triatlo, seja para quem vai correr prova de longa distância, seja um HR, seja uma Cape Epic, etc., provas de etapas, o longão é no sábado. Então você sai de casa às 5h30 da manhã no sábado e volta 1h da tarde, né? E aí vai depender das intensidades, ou você chega cansado, ou você chega bem para poder encarar o resto do dia com a família, para fazer as outras coisas. Atualmente, eu estou trazendo a Juliana para o esporte. A Juliana sempre foi do esporte, eu conheci ela no esporte, correu algumas maratonas, ela foi nadadora, só que ela é mãe e arquiteta, cara. Ela é arquiteta e mãe. Aí eu trouxe ela agora, estou trazendo ela para o ciclismo, para a gente não perder essa conexão. Porque senão ficar muito tempo afastado é ruim, porque as coisas acabam meio que se afastando. Ela vai fazer uma coisa, eu vou fazer outra, então eu estou trazendo ela para o ciclismo agora de longa distância também, ela está caindo de cabeça. Eu ia te perguntar isso, né? A importância da esposa, né? Da pessoa que está ao nosso lado, a nossa principal parceira, seja, no caso, uma esposa ou um marido de uma mulher, né? Nessa construção, né? Da rotina, da vida ali, da performance, qual que é a importância da pessoa. Então vocês têm muito alinhado, vocês conversam, vocês, poxa, tomam decisões juntos, enfim. Muito, cara. Eu conheci a Juliana, eu já fazia triatlon, eu já era corredor, enfim, ela entrou na minha vida e a gente tá junto desde 2006. Aliás, 2004. Foi quando a gente começou a namorar. E desde então a gente se conheceu numa piscina nadando, pra você ter ideia. Ela era nadadora e eu também treinava pro triatlon, a gente treinava junto. E aí, cara, a gente começou a namorar, e aí eu trouxe ela para as corridas, ela passou a correr maratona junto comigo, acho que ela correu Paris, depois ela correu Paris e Chicago. Tá? Então foi super legal para ela, ela correu Berlim e Paris. E aí, só que aí ela foi mãe na sequência e falou, cara, para mim eu vou dar um tempo agora, e agora eu estou trazendo ela de volta. Mas a gente sempre teve um equilíbrio, porque eu sempre compartilhei os projetos do esporte com ela. Por exemplo, eu corri uma Cape Epic em 2021, no meio da pandemia,
que foi uma das provas assim mais desafiadoras cara, eu já tinha feito uma Haute-Route, né? Não sei se você sabe Não o que é. conheço. Haute-Route é uma prova que tem na Europa, são 7 etapas de ciclismo. É um mini Tour de France, é um Tour de France fatiado em 3, são 7 etapas. Ou pode ser nos Alpes, nos Pirineus, ou nas Dolomitas. Agora eles trouxeram isso para 4 etapas e acho que a única que ficou 7 etapas foi os Alpes. Então eu já tinha corrido algumas vezes, eu corri um ano no Colorado, depois corri Pirineus, depois corri os Alpes, e aí teve um ano que eu quis mudar. Eu falei, cara, eu vou sair do ciclismo de asfalto e vou para a terra. Porque esse meu amigo, Luiz Eduardo Vieira, que mora em Belo Horizonte, o cara ama a terra e sempre me incentivou a ir para a terra. Eu falei, quer saber, eu vou sair da zona de conforto e vou para a terra. No início dos 2000, eu fazia as corridas de aventura, que eram aquelas imersões que você ficava 3, 4 dias enfiado no meio do mato, e cheguei a correr um tempo com a saudosa Cristina de Carvalho. Não sei se você chegou a conhecer. Não. Era uma corredora de aventura super ponta, junto com o Zé Caputo, que era o marido dela, o Sérgio Zolino, que era um amigo nosso também. A gente fez um time correndo as aventuras. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu tinha um pouco do mountain bike. E quando esse amigo meu me incentivou a fazer a Cape Epic, a gente se juntou num grupo de 4 duplas, onde infelizmente 3 duplas não puderam ir, por conta da pandemia, agenda, etc. E eu fiquei com o meu dupla, que foi o Francisco Pagano, o Kiko, e a gente se meteu na maior aventura para correr a Cape Epic, que é uma prova na África, de 8 etapas. Então você faz um prólogo, né, um dia de 1 horinha, só para te determinar a posição de largada, e depois são 7 etapas, entre 6 e 12 horas e 11 horas em cima da bicicleta todos os dias, rodando entre 70 a 150 quilômetros, com um acumulado aí de uns 3 mil metros por etapa, mais ou menos. É uma prova que você corre uns 16 mil metros de acumulado durante essas 8 etapas. Cara, foi uma das coisas mais legais que eu fiz na vida. E por que eu estou falando isso? Porque eu tive que ter um conciliamento junto dentro de casa, junto com a família. A Juliana sofreu, ela fala até hoje, ela, pelo amor de Deus, nunca mais faz essa Cape Epic, cara, porque realmente demanda. Mas tudo é um acordo e um equilíbrio, que você tenta ajustar, né? Você aperta de um lado, mas você folga de outro, combina com os alemães, né? E vamos embora. Tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui, meio que encaminhando para o final, que é: o que é performance para você? Performance para mim é você se entregar ao máximo de corpo e alma naquilo que você se propõe a fazer. Essa para mim é a melhor performance. E saber, a gente sabe que a gente sempre tem um limite, só que esse limite às vezes está dentro da nossa cabeça e você pode quebrar suas travas e saber que você pode chegar a muito mais do que você pode. Então, a performance sempre vai estar ligada ao seu propósito, aquilo que você quer fazer e como você quer fazer. Então, performar, ou seja no trabalho, ou seja no esporte, você tem que traçar os seus objetivos e saber onde você quer chegar. E sempre ter na língua, o sangue na boca, porque não adianta você querer ter performance, mas sem você querer entregar o teu máximo. E a gente sabe do teu... Você se conhece e você sabe do teu máximo. Você deu o seu máximo. Então, eu sempre procuro ir para o meu máximo. Cara, eu sempre chego no meu limite, ou seja no esporte, ou seja no profissional, quase vomitando. E sair da zona de conforto, você falou, aí você comentou, até ouvi no seu podcast, nessa experiência que você teve da corrida de aventura, não sei se foi o seu principal desafio, mas qual que foi o principal desafio que você já enfrentou na sua vida, seja profissional ou pessoal? Fala, cara, ali eu cresci mesmo, porque eu enfrentei e eu superei, e dali eu conheci um Giovanni que eu não conhecia antes daquele desafio. Olha só, eu sempre fui criado dentro da Igreja Católica. Apesar de não ser um praticante hoje, mas eu sempre tive muita fé naquilo que eu me propus a fazer. E eu vou traçar 2 paralelos para você. Em 2001, quando eu saí do mercado, quando eu quebrei e quando eu me separei, eu tive 2 momentos
que caminharam muito juntos naquela fase da minha vida, que foi o profissional e que foi o esporte. O esporte sempre me deu equilíbrio e base para eu não me desequilibrar e não seguir por caminhos que eu não queria seguir. Então, graças a Deus, o esporte sempre foi a minha maior, o meu maior instrumento de concentração para saber onde eu queria chegar e o que eu queria fazer e que me dava muito equilíbrio. Versus o profissional, onde esse foi o momento mais difícil para mim, porque eu saí completamente da minha zona de conforto, porque eu era um operador de mercado de capitais e vim atuar na área comercial, montar um time comercial para o propósito que eu me propus naquele momento a fazer. Então, nesse momento, eu tive que encarar um desafio do novo, do tudo novo. Eu entrei num mar completamente, cara, sozinho. Desconhecido, talvez. Desconhecido e com a minha força mental de saber o que eu estava fazendo e aonde eu queria chegar e o que eu queria levar. Então, esse momento foi um dos momentos mais duros da minha vida, onde eu tive que crescer muito emocionalmente, profissionalmente, e tive que me manter muito forte. Em paralelo, eu fui correr um Ironman em Florianópolis, que foi um dos melhores Ironmans que eu fiz na minha vida, em termos, não de performance, mas em termos que me fez mergulhar e que me fez conectar com Deus, com a minha família, com tudo que eu queria. Então, nesse momento, tudo se ligou. O profissional, o esporte, o emocional e o verdadeiro Giovanni, aquele que eu tinha dentro de mim. Então, isso, para mim, foi um divisor de águas muito grande. Quero fazer duas perguntas antes de acabar, que eu não quero deixar de fazer. A primeira é, você falou assim, da zona de desconforto, né? Então, eu entrei ali num mar em que eu não conhecia nada, totalmente desconfortável. Hoje, com a experiência que você tem, para uma pessoa que está entrando nessa situação, ou quando ela entrar nessa situação, zona de desconforto, qual é a primeira coisa que ela tem que fazer, na sua opinião? Para onde ela deve olhar? O que ela faz? Olha só, é muito fácil a gente ficar dentro do conforto. Aliás, o conforto não é bom para ninguém. O conforto você não chega em lugar nenhum. O conforto só te leva a botar a mão na cabeça e falar, não, tá tudo bem. Toda situação que te tira do conforto, ela é muito saudável, ela é muito salutar. E eu acho que você tem que olhar para dentro de si mesmo, buscar forças dentro de você e saber que esse momento de desconforto, ele vai passar. Ele só está vindo nesse momento por uma fase, onde você vai ter que buscar forças dentro de você e se fortalecer nesse problema. E eu acho que uma das soluções é, se você não tem conhecimento daquilo que está acontecendo com você, eu diria para você, procure um tutor, procure pessoas mais experientes, procure um bom terapeuta, se apoie na sua família, se apoie naquilo que você ama o que você faz, e traga disso tudo forças para você superar esse momento, que às vezes pode ser um desconforto, mas com certeza ele é passageiro, né? Sempre depois de toda a tempestade vem o sol, as coisas brilham e você aprendeu com toda essa história. Acho que a vida é feita de desconfortos, né? Porque se a gente não tiver desconforto na vida, a coisa fica sem graça, né? Legal que você conectou já para a próxima pergunta, que é essa questão do tutor, do mentor. Você falou que você teve um grande mentor, até depois fale o nome dele aí para eu não correr o risco de errar. E eu quero saber, você lá jovem, né, pegando uma pessoa que no seu tempo pensava muito à frente, qual foi o principal aprendizado que você teve com esse seu tutor, mentor, que você fala, poxa, eu trouxe até aqui esse aprendizado e acredito que ele vai me guiar talvez para o resto da minha vida e que com certeza impactou nos resultados que eu tenho até hoje? Vamos lá. Eu comecei no esporte por conta de duas pessoas. Um cara que é um português, que chama-se José Luiz Moreira. Ele era um apaixonado por esportes, já era corredor e a gente corria junto. A gente tinha um timinho ali, eu, ele, o Nino e outras pessoas.
guiados por um treinador que chama-se Herói Fung. O Herói Fung é um cara que hoje tem 84 anos e que praticamente 30 anos atrás, 25 anos atrás, quando eu comecei a correr, esse cara, ele prescrevia planilhas de treinamento na mão, caneta Bic. Então esse cara, ele era um fisiologista autodidata, porque ele é um engenheiro químico da Sabesp, né? Então ele entendia muito das reações químicas e tudo que isso causava no corpo. Então ele era um autodidata do esporte. Ele já era um corredor de 100 quilômetros. Esse cara já não comia açúcar nessa época. Ele meditava 1 hora por dia. Ele só usava açúcar mascavo. Ele usava mel. Ele era o cara mais natureba que você podia conhecer. Tinha família, cara calmo, tranquilo. Ajudava as pessoas que não tinham condições de pagar nada. Ele nunca cobrou um centavo de ninguém. Ele tinha um fusquinha, cara, onde ele pegava um soro fisiológico que ele fazia. Ele punha, cara, ele comprava soro, sal, misturava mais umas coisas ali, punha numa latona, numa garrafona grande e levava lá para o alto da Pedra Grande, em Atibaia, onde a gente fazia uns treinos malucos subindo a Pedra Grande de Atibaia, e ia dando soro fisiológico para os atletas deles tomarem. Ele ajudava tanta gente, mas tanta gente, cara, sem querer nada em troca. Então, esse cara foi uma pessoa que marcou muito a minha vida na linha do esporte. Eu via nele uma pessoa com objetivo, perseverança, disciplina, respeito, foco, determinação, tanta coisa junto numa pessoa. E esse grupo era um grupo muito bacana, muito unido, onde as pessoas se ajudavam. Não tinha, cara, não tinha sub-3, não tinha esse papo, não tinha nada. A gente ia lá, mandava o pau na maratona e, fazia a maratona abaixo de 3 horas e tá tudo certo, cara. Não tinha, Nova York, Chicago, Berlim, Paris, Majors, esquece. Esse papo virou uma moda, cara, do 2000 para frente. Eu respeito, acho super legal, acho bacana como as coisas foram construídas no esporte, na corrida, no triatlon, seja ela qual for. Mas não tinha esse modismo. Era uma coisa muito raiz, sabe? Era um negócio muito na veia. Então, esse cara foi um tutor muito bacana para a minha vida, que me regeu para o esporte e para a vida pessoal e profissional. Agora, para fechar, né, você, alguns anos depois, com a experiência que você tem, com os resultados que você tem, né, mas agora você com 2 filhas, 10 e 15. 10 e 15. Luísa e Maria. Então, se você fosse deixar uma mensagem para essa nova geração, para os adolescentes da idade das suas filhas, para esse pessoal que está meio que começando a vida, qual seria a mensagem principal, pensando em fazer com que eles levem uma vida de sucesso, mas um sucesso completo, digamos assim, né? Bom ponto. Eu diria o seguinte, viva as suas vontades e os seus sonhos, determine o que você quer fazer. O ponto é que os jovens, e um dia eu já passei por isso, a gente leva um tempo para ganhar maturidade para saber o que você quer e o que te faz feliz. Não adianta você querer alguma coisa se isso não te faz feliz. Você só vai fazer bem aquilo que te faz feliz. Seja, cara, por exemplo, eu pego muito no pé das minhas filhas para que elas amem alguma coisa e que façam isso com paixão. Se você faz isso com paixão, você vai ser o melhor que você pode ser, sem querer ser, mas porque você faz, porque você ama. Então, eu falo para as minhas filhas o seguinte, Maria, Luísa, olha, tá vendo a ginástica que você faz, a ginástica olímpica, a natação, que é chata, né? É chato nadar todo dia, mas você tem que saber nadar. Maria, o voleibol aí que você joga é um jogo coletivo, não é? Aprende com isso. Você está ajudando as pessoas, você faz parte de um time. Você, junto com um time, você vai poder chegar em algum lugar, se todo mundo tiver o espírito de equipe. Então, o esporte é a melhor e maior faculdade da vida, na minha opinião. Claro que toda a parte de capacitação profissional, de um curso que você defina fazer, é muito importante, óbvio que é importante. Porém, se você carregar o esporte junto com você,
você vai chegar em qualquer lugar, cara. Eu sou um apaixonado por esportes, eu acho que eu sou o que eu sou, se eu sou alguém, por conta do esporte. E por conta das pessoas boas que sempre estiveram ao meu lado. Sensacional, acho que não tinha outra forma da gente terminar. Giovanni, muito, muito obrigado. Eu falo que o podcast é uma aula para as pessoas, mas principalmente para mim. Então, muito obrigado, aprendi demais, demais mesmo. Obrigado por dar o seu tempo para a gente, tá? Muito obrigado mesmo. Com certeza o pessoal gostou demais, aprendeu demais. E é isso aí, pessoal. Mais um podcast para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, muito bom.